Boa tarde para você. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e o meu papel nessa série de webinars é abrir as portas do Brasil, é trazer você para conversar e conhecer as pessoas mais relevantes da educação brasileira, as pessoas que estão soltando faísca pelo cérebro, que estão abrindo caminho e abrindo a picada por onde você vai passar o ano que vem. Hoje, quem são as duas feras que vieram conversar com você aqui? E eu vou dar o boa tarde agora muito especial ao professor Ronaldo Mota. Tudo bem, Ronaldo, querido? É? Ronaldo está em mudo. Maravilha. Não, tô mudo, não. Agora eu já estou falando. Agora chegou. O Ronaldo preparou uma surpresa para vocês. O Ronaldo trouxe para colocar no cenário dele o espelho daquele vídeo da Disney, que a rainha fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Olha o espelho ali ao lado do Ronaldo ali. Ronaldo, onde é que você arrematou esse espelho, cara? Que coisa mais preciosa, que lindo. Hã? Isso aqui é a casa da minha filha em Porto Alegre. Eu não estou na minha casa no Rio, não. Mais que espelho mais bacana, cara, muito legal. É Não que você verdade. também não seja bacana, mas ver um espelho desse é mágico, porque Não, a gente remonta eu ao acho que eu ciclo. vou deixar só o espelho aqui, já tá bom. Ah, olha, você pode falar pelo espelho depois, se quiser. Galera, o Ronaldo Mota é uma pessoa super querida por todos nós da educação brasileira. A gente pode brincar com ele porque ele é uma pessoa que permite, além dele ter uma trajetória brilhante, acadêmica, administrativa, cultural, ele é uma pessoa simples, singela. Ele teve uma carreira brilhante na Federal de Santa Maria na área de física. Ele participou dos mais altos cargos do Ministério da Educação, dirigiu a Educação de Santos, dirigiu o CESU, foi ministro interino, participou de CAPES, CNPq, foi reitor da Estácio Rio de Janeiro, levantou o IGC da Estácio com 90 mil alunos de 3 para 4, fez um trabalho brilhante e é da Academia Brasileira de Educação. O que, que eu esqueci ou menti a seu respeito, Ronaldo? Nada, não. Tá bom demais. Exagerou até um pouco. Exagerei Você um falou pouco, que né? você falou que ele é físico, isso é importante. Falei, né? Na carreira de Santa Maria em física, junto com o Ronaldo Moda. Tem uma pessoa também super querida por todos nós no Brasil, que a gente já caminhou muito comendo capim ali no começo da educação à distância, que é o meu colega, o meu querido amigo Luciano Sada, que eu conheci quando dirigia a EAD da Metodista lá em São Bernardo. Depois ele foi ser reitor do Instituto Metodista Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, conselheiro do Conselho Estadual de Educação em Minas Gerais. Hoje ele é CEO da Certifica Edu e é uma pessoa que tem uma demanda, uma agenda de palestras do Brasil inteiro e ele tirou essa uma hora para compartilhar com vocês aqui. Luciano, o que, que eu menti ou omiti a seu respeito? Não mentiu nada. Eu só quero destacar também que eu tive agora 2 mandatos no CNPq, encerrados agora em setembro, no Conselho Deliberativo, que foi uma experiência também eu acho interessante, que aí junta pós-graduação e educação básica, dá uma visão interessante. Então, se você quer xingar alguém do CNPq porque não recebeu aquela bolsa de mestrado e doutorado, ou não teve o seu projeto, a linha de pesquisa aprovada, você já sabe, né, quem que você vai excluir das suas orações hoje à noite, que é o Luciano Sattler. E como ele acabou de sair, entra com o processo de novo, quem sabe não vai ter ninguém para atrapalhar e o teu processo vai ser aprovado lá no CNPq. Galera, eu vou passar aqui a agenda da Roper aqui para a gente poder começar logo em seguida. 3, 2, 1, compartilhando aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui, compartilhando. Márcio, tá na tela aí para todo mundo? Márcio. Tá, sim. Está na tela? Ok. Essa bateria de webinars da Roupa só é possível ser realizada porque nós temos um conjunto de empresas que nos patrocinam e elas levam de graça para você essa bateria de webinar com as pessoas mais top da educação brasileira. A Liceu é a principal ferramenta de gestão acadêmica do Brasil, está presente em mais de 100 instituições e ela é a universidade na palma da mão. Para você fazer isso de maneira bem simplificada, tem o contato no chat aqui para você falar com o Fábio Cesp. O Fábio Cesp é o diretor-geral da ferramenta Liceu e ele vai te atender. Ele vai te explicar em 20 minutos como é que você pode modernizar toda a sua atuação. Se você está com uma questão financeira, que é equilibrar as contas, como é que você vai trabalhar com a receita garantida, melhorar a sua gestão financeira, não entrar
em risco, você vai conversar com o Diogo Fonseca. O Diogo Fonseca é da Princípia e ele vai explicar como é que você pode fazer a garantia dos seus recebíveis e a gestão financeira. Muita gente no passado fazia garantia de recebíveis, não arrumava gestão, se complicava. Hoje não. Isso acontece de maneira simultânea, síncrona, e a Princípia vai te explicar. Está no chat aí o Diogo Fonseca para você falar com ele. E agora, de novembro até março, nós temos a grande captação de entrada para o ensino superior e a CRM Educacional é a nossa parceira. E aqui você vai poder falar com o Augusto aqui para ele poder te explicar como é que a CRM pode te ajudar na prospecção. Ela tem o Wake Beyond, que é prospecção e educação básica, o Wake Me Pro, que é educação superior, e o Guide Me, que é a manutenção do aluno em regime. Fala com ele que ele vai te explicar em 20 minutinhos, ele vai fazer um chat contigo e vai te explicar como colocar a CRM educacional para turbinar os seus resultados em captação. Captou o aluno? Para você não perder, muitas vezes ele tem dificuldade de pagamento de uma mensalidade mais cheia. Então, você fala com a crédito, ficou fácil. Para você entender como é que você tem um novo desenho de financiamento estudantil para um aluno que não pode pagar a mensalidade cheia. Toda negociação online, não tem papel para cá, papel para lá, SEDEX, carta registrada, tudo automatizado. Você vai falar com o Marco Aurélio aqui, ele vai te explicar como é que funciona a crédito, ficou fácil. Está no chat o contato dele aqui para você falar. E agora, fechando o nosso bloco de parceiros aqui, nós temos a parceria fantástica da D2L, que tem a Brightspace, que é a maior ferramenta de e-learning do mundo hoje, premiada como a melhor, mais intuitiva e de alta usabilidade, para você colocar a sua EAD dentro do D2L ou colocar o seu apoio ao presencial dentro da D2L. Conversa com o Lucas aqui que ele vai te explicar. É a melhor ferramenta do mundo hoje, premiada, e não custa caro. Isso aqui é um grande barato. Ela está top no mundo e você pode colocar na sua instituição. Semana que vem, quarta-feira, 3 da tarde, Medicina 2025. Ronaldo e Luciano. Tem 50 mil vagas. O 5 aqui e o 0 aqui, ao contrário. 50 mil vagas de medicina o ano que vem. É bacana? É bacana. Agora, a dificuldade para as instituições é muito grande, muito curso novo. Como é que você vai posicionar um curso novo? E muito curso antigo chegando um curso novo para competir. Como é que você vai posicionar também? Vai trabalhar com você tudo sobre medicina para o ano que vem. 3 pessoinhas fantásticas. O Paulo Galvanini sabe tudo de implantação. O André Camelo, tudo de captação. E a Rita de Cássia, doutora Rita de Cássia, médica, tudo sobre formação de qualidade. Quarta-feira da semana que vem, 50 mil vagas de medicina. Galera, vem conversar com a gente aqui para você não se perder. A Roper você conhece, tem uma consultoria completa em inovação. Agora nós temos uma linha de inteligência artificial aplicada a sites de alto impacto, jornada do aluno, diferenciais competitivos, teste de inovação. Fala com a Roper para você entrar em 2025 soltando faísca. E se você já é uma instituição tradicional com dificuldade de gestão, conflito societário, dificuldade financeira, a Roper tem um atendimento completo para você agora que chama gestão interina ou gestão compartilhada. Vem conversar com a gente para você saber isso aí direitinho. E toda a análise de mercado do Brasil, o Paulo Prestes é o nosso coordenador de estudos de mercado, é a principal âncora, né, de prospecção e de posicionamento em mercado. Conversa com a Roper, que o Paulo Prestes vai conversar com você. Eu, já que o Ronaldo está em Porto Alegre, muita gente de Porto Alegre, eu faço parte de uma série, uma websérie educacional, que chama Irreversível, foi produzida pelo Grupo A, que está concorrendo com a melhor série educacional no Rio Web Festival. Então, eu estou pedindo voto. Tá? Então, no chat aí tem um link para você votar, chama Irresistível. Ou você pode apontar para esse QR Code aqui também, que você vai cair na página do festival, e é só você ir na letra I, lá, Irresistível, é a série que eu faço parte aí, junto com dezenas de outras pessoas do Brasil inteiro aí, e a gente está concorrendo ao prêmio de melhor série educacional. Não tem grana envolvida, ninguém vai ganhar R$ 1 com isso. É só um registro mesmo da dedicação que todo mundo teve para produzir essas competências e agrupar sobre como é que você pode navegar bem na sua instituição dentro do cenário pós-pandemia. É isso, fechamos por aqui. Eu vou interromper o compartilhamento e a gente vai abrir, então, aqui. Como é que a gente organizou o baralho aqui? O Luciano vai dar para você a pegada inicial do cenário. E o professor Ronaldo Mota vai complementar com as análises dele. Agora é o seguinte, muita gente chegou agora aqui, a gente já estava com o caminho andando aqui, eu vou pedir para o Luciano, antes de apresentar, ele fazer um spoiler de no máximo 1 minuto. Qual que é a tua síntese? Que é para a pessoa que chegou não ir embora, ainda chamar mais alguém.
Ronaldo, depois do Luciano, também um minutinho com uma síntese. Luciano, por que que vale a pena que as pessoas que vieram até aqui fiquem para te ver? Bom, o meu spoiler é que eu defendo que quem quiser permanecer no ensino superior brasileiro precisa inovar e buscar alguns focos fundamentais de diferenciação. E eu vou tentar explicar isso aqui com os dados que eu vou trazer. Falou, quem quiser permanecer. E para quem quiser entrar, não vale a tua fala? Eu vou mostrar que tem muita gente entrando, mas já entra com um foco de diferenciação muito definido. Então, o que você está dizendo é que quem está chegando muito esperto. E quem Exato. já está, se não ficar esperto, vai perder espaço para quem está chegando. Isso É aí. isso? É Pô, isso aí. capeta. Legal. Ronaldo, querido, em até um minuto, a sua síntese para as pessoas saberem que valeu a pena vir te ver. Bem, primeiro que eu não tenho tanta certeza se valeu a pena, mas pode valer a pena pelo Luciano, pelo Vianney. Ah, Agora, eu só a- tenho amigo modesto, tá, gente? um spoiler seria o seguinte: eu acho que o contexto que nós vivemos hoje, educacional e extraeducacional, ele apresenta uma névoa tão densa, mas tão densa, que a gente não está conseguindo identificar coisas óbvias. Hoje eu pretendo falar sobre coisas não simples. Há uma diferença entre ser simples e óbvias. A obviedade às vezes é complexa, mas eu acho que há questões óbvias e complexas que nós não estamos percebendo. Eu gostaria de enfatizar muito quais são. Excelente, muito bacana, galera. Onde é que está o segredo? É você descobrir o óbvio que ninguém percebeu. Agora que você consegue fazer isso, você consegue ajudar as pessoas. É isso que o senhor Ronaldo está trazendo para você, tá? Um aspecto que ele traz com muita maturidade, com muita consistência, para despertar você para aquilo que está, mas ainda não é percebido. Tá? E o Luciano trabalha que quem está chegando agora está percebendo antes de quem já estava. Então é muito bacana porque vai ter uma dobradinha muito bacana, vai ter uma soma de competências para você chegar. Olha aqui, galera, muita gente chegando aqui. Sander mandando um abraço, Universidade de Santa Cecília, em Santos, lá no litoral. Gente, se eu for ler o nome de todo mundo agora aqui, eu vou atrapalhar o andamento aqui, tá? Então eu vou passar aqui então para o Luciano poder dar sequência aqui. Luciano, querido, você tem 20 minutos para encantar e seduzir o Brasil com as tuas ideias. Vamos lá, então. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação, depois todo mundo pode ter acesso a ela. Só dizendo que após as reitorias, pró-reitorias, hoje eu estou aí como CEO da Certifica Edu, que eu pretendo cooperar com quem quer inovar e quem quer ter uma nova relação com o mundo do trabalho, acompanhamento de egressos. Então, quem quiser conversar comigo, entre na Certifica Edu. E hoje eu sou embaixador também da Fundacred Ventures, que é uma proposta de apoiar as instituições que queiram buscar inovação aberta com EdTechs. Fundacred Ventures, pode falar comigo depois, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer para quem está aqui de público, e tomara que fique gravado, que para mim, talvez a principal motivação, além de estar com vocês, é estar aqui com o Ronaldo Mota e com o Vianney. Eu considero os dois líderes, inovadores, cabeça para frente. Se nós hoje temos muita inovação no ensino superior, foi graças ao período que o professor Ronaldo Mota passou no MEC e que pôde fazer coisas ali nas fímbrias do possível da política brasileira e abriu as portas para muita coisa boa acontecer no ensino superior e outras que agora nós vamos precisar consertar, que teve gente que aproveitou e deu umas escapulidas aí, né, em termos de qualidade, e que agora a expansão foi grande, mas o importante foi que a visão do professor Ronaldo permitiu a gente beneficiar milhões de pessoas no país por meio da educação, tanto no ensino presencial como na EAD, dentre outras muitas coisas que o professor Ronaldo fez e que eu sou grande admirador dele. Eu sempre olhei as palestras dele, do Vianney, e falei, um dia eu quero dar uma palestra nesse nível. Eu espero que mais uns 10 anos eu chegue lá, mas o problema é que eles não param, né? E o Vianney, que eu fui lá em Santa Catarina para tentar aprender a fazer educação à distância com ele. E foi ele que teve a gentileza de me ensinar a entrar nesse mundo. Depois eu acabei virando pró-reitor, o primeiro pró-reitor de educação à distância no Brasil, e eu devo muito a esses dois. Então, eu quero deixar aqui de público que eu estou muito feliz de poder ter esse tempo aqui com eles e com vocês, tá? É,
Primeira coisa, Vianney, que eu quero deixar uma provocação. Isso aqui é um relatório do IPEA, agora em agosto, que até quando você comentou agora a evasão, que apesar do governo estar pagando grana para o povo fazer Enem, a evasão continua no mesmo nível de 30%, né? E nós vemos hoje uma certa desesperança no ensino, com o ensino superior brasileiro. E esse relatório, para mim, ele é fulcral porque é recente agora, mas já há alguns anos que nós temos percebido esse grande problema. À medida em que aumenta pessoas que têm diploma de ensino superior dentro da população economicamente ativa, está havendo, primeiro, uma redução da recompensa. Antes, quem fazia ensino superior em relação a quem tinha só ensino médio, ganhava até 4 vezes mais, em média. Hoje está baixando para 2, então está reduzindo a diferença de quem ganha, de quem tem ensino superior e quem tem ensino médio está reduzindo. Ainda é muito importante, mas está reduzindo e vai variar de curso, vai variar de área. E isso aqui que é sobre educação, o que está acontecendo? Aqui, a linha do meio são as pessoas que têm ensino superior completo e que estão numa situação de sobreocupação no mercado de trabalho, ou seja, tem diploma de ensino superior, mas atua em trabalhos de menor complexidade, trabalhos que antes eram ocupados pelo ensino médio. Então, quem tem ensino médio está ocupando trabalho de quem tinha ensino fundamental, e quem tinha ensino superior, mais de 30%, 34% aqui em 2023, de acordo com o IPEA, estavam em um trabalho que não necessitaria de um diploma de ensino superior. E aí, quando essa minha pergunta aqui para provocar, há esperança para o ensino superior, porque quando nós falamos dos ricos, os ricos se resolvem. Os ricos vão para o exterior, os ricos vão para a Fundação Getúlio Vargas, os ricos vão para o INSPER, eles se viram. Agora, a grande questão é o que está acontecendo com a classe média alta, a classe média média e a classe média baixa. Porque antes as públicas eram para a classe média alta e um pouquinho da média. Agora a classe média não quer mais que os seus filhos vão para as universidades públicas. Por isso que nós estamos vendo, para a maioria dos cursos, para muitos cursos nas universidades públicas, alta evasão e também pouca procura, né? Pouca demanda nas universidades públicas. Então, descobrir aqui quais são as aspirações da classe média alta, da classe média média e da classe média baixa, tem muito a ver de como que eu vou me posicionar se eu quiser permanecer no ensino superior. E, aliás, na cidade que eu estou, aonde eu atuo, a predominância de qual nível aqui socioeconômico e com quem eu vou trabalhar e para quem a minha oferta vai se direcionar. E quando eu falo eu quero permanecer no ensino superior, é porque eu realmente tenho tido o privilégio de viajar o país nos últimos 3 anos, para ir no pós-pandemia, e eu tenho ouvido isso de muita gente, muito mantenedor. Luciano, vale a pena continuar no ensino superior nesse nível que nós estamos de concorrência, de gente fazendo coisas feias, de gente comparando ensino superior com batata? Não sei se vale a pena, acho que eu vou ficar só na educação básica, vou mudar de ramo, vou vender a faculdade. Então, é uma pergunta que hoje eu diria que para permanecer no ensino superior, você tem que primeiro ter essa convicção. Eu quero permanecer no ensino superior por uma vocação, por acreditar, e não mais como talvez tenha sido para alguns ali na virada do século XX, quando houve forte expansão, que enxergava apenas como negócio. Não, não, não vai dar mais. Precisa ter realmente uma decisão nisso. Isso aqui é uma questão central, essa relação entre ensino superior e mundo do trabalho que está quebrada, né, numa espécie de desconexão, a meu ver, e a sobreocupação é um dos sinais que a gente pode trazer, dentre outros, aqui. Um outro dado que às vezes passa desapercebido, e esse gráfico aqui é um gráfico do Semesp, né, que o Semesp faz a gentileza de nos atualizar também, assim como a Roper, anualmente, mas é um dado, Vianney, que eu acho que eu já conversei com você. Eu aproveitei a lei de transparência pública e perguntei ao MEC quantas instituições foram descredenciadas ou pediram descredenciamento de 2018 a 2022. Eu não atualizei isso mais recentemente. Mas 666.
666, o número da Que é besta. o número da besta, é um número cabalístico. Exatamente. Então, de 2018 a 2022, 666 instituições de ensino superior foram descredenciadas, tá? 240 por descredenciamento voluntário, 150 foram extintas por unificação e o resto, supervisão, faliu, recuperação judicial, várias outras razões. Agora, o que é interessante é que nesse mesmo período, o número de instituições de ensino superior aumentou um pouquinho. Então, se nós tivemos 666 descredenciamentos nesse período, nós tivemos aí mais credenciamentos. O mesmo, Pelo praticamente, menos, pelo menos uns 700, que aumentou. pelo menos uns 700 credenciamentos novos, né? Então, esse número não muda, mas nós temos uma mudança de, sei lá, 30% da base, o Ronaldo que pode nos orientar nos números aí também, mas sei lá, 30% da nossa base de instituições de ensino superior de 2018 até 2022 mudou. E tem, 30% e nós tem tivemos. coisas muito novas, muito originais acontecendo. Você pega ali, você falou São Paulo, né? Você pega a faculdade Link, que fica ali na Avenida JK ali, que é uma faculdade de altíssima performance, mensalidade, acho que é 12 ou 13 mil reais, tá? Tem fila de aluno para entrar e eles têm um critério de seleção e de entrada e não estão abrindo vaga extra, não, é o que tem, a vaga que tem é aquela. Você tem coisas muito novas acontecendo, muito originais, né? Você tem faculdade XP, você tem os bancos virando faculdade, você tem empresa de alta complexidade criando faculdade e entrando no mercado, geralmente em verticais boutique. Ou você tem empresas que já tiveram sucesso na área de cursinho, preparatório de concurso, e agora entra com tudo no ensino superior, com uma pegada de uma inovação tremenda na área de comercialização e de precificação e de acesso aos produtos. Então, aquilo que você falou no começo, eu acho muito relevante que está casado com a tua apresentação. Né? Quem já está, tem que ficar muito esperto, porque quem está chegando já esperto. Exato. E essas novas, é exatamente o que você falou. Elas têm, eu vou mostrar mais à frente, ou elas têm uma atuação de nicho, e não necessariamente o nicho como a Link de muito alto, de um ticket muito elevado, mas às vezes abre em uma cidade do interior, pegando o ponto nevrálgico de quem está ali como concorrente há 50, 60 anos. E foi durante 50, 60 anos o melhor curso de odontologia da cidade, eu estou falando um caso real. E aí vem uma nova e fala: não, eu vou abrir uma odontologia, mas totalmente diferente, em PBL, um ticket mais baixo, com um outro tipo de modernização, um outro posicionamento de um curso que era tradicionalmente oferecido na cidade, e consegue, assim, muito rapidamente abrir espaço. Então, temos um novo perfil de entrante aí e que empurra, porque às vezes as pessoas só ficam olhando os grandes grupos, mas existem hoje instituições ainda pequenas, que são de 3, 2, 1.500 alunos, mas que já estão fazendo uma diferença. Muitas delas abertas também só para EAD, com foco só para EAD, muitas delas vinculadas a associações de agronegócio, de cooperativismo, de Senai, de Sebrae, e entra em um outro nicho também e com uma outra força de distribuição. Esse aqui é um fato que eu acho importante a gente trazer. Aí dentro da nossa pergunta, né? Quais são os perfis das novas IEs que foram criadas? Eu acho que qualquer gestor precisa fazer uma análise das instituições que foram criadas ao redor dele para saber o que está acontecendo. Aí eu trouxe como é que fala, essa charge, né? Falando, olha, você precisa se modernizar, abrir a cabeça, enxergar as mudanças, acompanhar o ritmo, entende? E aí nós, Neandertais, fala, será que eu estou realmente entendendo que o mundo está mudando? E como o Ronaldo disse, tanto na educação como no cenário extra-educacional, está mudando muito, muito profundamente, muito rapidamente. E será que eu estou conseguindo manter o ritmo necessário, né? E esse gráfico aqui, que é do INEP, que é de conhecimento público, eu só quero usá-lo aqui para introduzir um outro assunto, lembrando que nós temos 42% das instituições ali em 2022 com até 300 alunos, ou seja, 42% do total das instituições brasileiras tem até
300 alunos, né? Se a gente pega aqui entre 1.500 alunos e vamos colocar 5.000 alunos, nós vamos ter aí quase que outros 20%, 18%, né? Então, a ampla maioria das instituições brasileiras realmente precisam eh, parar, sentar, fazer uma análise de como que vão enfrentar esse cenário que você está enfrentando novos entrantes que podem ser ainda menores que vocês, do que a gente, mas com uma proposta de valor diferente e os grandes grupos que trazem algumas coisas que nós precisamos ficar muito atentos, né? E que coisas são essas? Eu fiz aqui uma tipologia da minha cabeça, da minha observação. Acho que não tem base científica, viu? Mas eu Tá? quero trazer um pouco da minha percepção de perfis de instituições, né? Então, eu acho que tem essas que já existem ou que estão sendo criadas de nicho temático, né? Sou focado em tecnologia, sou focado em finanças, focado em empreendedorismo, sou focado em agronegócio, sou focado em aço, produção de aço, não tem problema. As empresas estão criando suas próprias universidades, né? Tem aquelas Luciano, de. Pois eu não. estava te ouvindo aqui, você falou assim, sou focado nisso, sou focado naquilo. Eu lembrei também que tem muito mantenedor que fala assim, sufocado pela concorrência, Focado. não é? Exato. Então, estou sufocado pela concorrência. E eu tenho certeza que ele está com a gente hoje aqui e ele quer saber como é que ele vai sair do sufoco. E para É. você que é pequeno, você pode crescer, porque o censo mostra para a gente que hoje, das 20 maiores IES do Brasil, há 20 anos atrás, a metade era muito pequena. E elas conseguiram crescer porque elas conseguiram entender o que a sociedade estava esperando dela. E você vai trabalhar esse seu aspiracional no final da fala do Luciano e depois vai pegar o caminho das pedras com o Ronaldo Mota. Então, você que é pequeno, você pode crescer. É só você encontrar o caminho. Vou repetir para você: das 20 maiores IES do Brasil hoje, há 20 anos atrás, metade praticamente não aparecia no radar. Eram muito pequenas, mas elas encontraram um caminho de diálogo com a sociedade e avançaram. Devolvendo a bola para o Luciano. É isso aí. Você pode estar no nicho regional, ou seja, é aquela que é a marca mais forte naquela cidade e nas cidades ao redor, e aí tem que fortalecer isso de diversas maneiras. Tem encontrado instituições maravilhosas que são fortes em nicho regional. Você pode ser grande e dentro daquele gráfico, se você tem mais de 5.000 matrículas, você pode ser considerado grande porque já é um grupo pequeno que tem mais de 5.000 matrículas, então você não é gigante, mas você é grande, e na minha opinião, quem é grande, a possibilidade de sobrevivência passa por um posicionamento premium de marca, não vai dar para competir com as gigantes em posicionamento de preço. Essa lógica não vai te sustentar se você é grande. Você pode ser a gigante com mais de 100.000 matrículas, que aí tem uma outra lógica. E aí as gigantes, elas nos ensinam algumas coisas que mexeram muito com o mercado. Primeiro, as gigantes têm excelência nas atividades meio. As gigantes têm excelência em captação, têm excelência em contabilidade, compras, tecnologia, tudo que é atividade meio, elas têm excelência e nos forçam para sobreviver a ter excelência nas atividades meio. E nas atividades fim é onde a gente vai ter a possibilidade da diferenciação. Você tem as públicas, que quer queira, quer não, hoje também podem apresentar um tipo de concorrência, porque está sobrando vaga. Tem pública que está abandonando o SISU, voltando a fazer vestibular, porque está muito vazia e vai começar a buscar alunos para também sobreviver. Eu tenho dado palestras para as públicas e falado: olha, universidade vazia não para em pé, então não pense você que o seu concurso vai te proteger eternamente se o seu campus estiver vazio. Isso aí muda uma lei, você muda o concurso, não tem direito garantido, e aí isso muda de figura. E você tem as médias de 1.500 a 5.000 que eu também defendo que tenham um posicionamento premium, tá? E as fontes de diferenciação, correndo aqui para deixar um tempo maior para a gente conversar, na minha visão, fonte de diferenciação para IES em 2025, tá? Primeiro, excelência nas atividades meio foi forçado. As Isso é grandes default, né? Isso é é default. Todo default. mundo tem que As ter. gigantes têm excelência em atividade meio. Então, quando o Vianney traz aqui o Liceu,
traz outras empresas que estão tentando, o CRM da Augusto, a própria Princípio, a Fundacred, querem ajudar as instituições a melhorarem também as suas atividades no meio. Você tem a questão da inovação tecnológica, e aí não estou falando de atividade meio, porque atividade meio você tem que ter excelência e isso tem que ser intensivo em tecnologia. Eu estou falando de inovação para mudar o DNA pedagógico, mudar nossa metodologia, mudar nossa arquitetura curricular, personalizar nossas relações de ensino-aprendizagem usando inteligência artificial. Então, é usar a tecnologia para mudar o que nós fazemos, mudar a nossa sala de aula, mudar a experiência do aluno na questão da aprendizagem. Na relação com a sociedade, cada vez mais aquele problema ali do emprego e da matriz produtiva brasileira que não absorve pessoas com ensino superior, significa que eu preciso, enquanto instituição de ensino, cooperar com a mudança da realidade onde eu estou, para que possa ter uma maior sofisticação da matriz produtiva de onde eu estou. Eu vi isso agora no interior de São Paulo, com a Unifeob, fazendo um trabalho lindo numa cidade ao lado que chama Aguaí, e vai inaugurar um porto seco que vai permitir a internacionalização de toda a região, gerar não sei quantos mil empregos com o trabalho que foi feito junto à prefeitura e o apoio de uma instituição média e que é diferenciada de nível superior premium naquela região. A questão do perfil do egresso, que para mim é a questão chave, e graças a Deus parece que os sinais vai mudar nesse sentido. E aí eu trago o conceito da U Employer, que é a University Employer, que é uma universidade que ajuda a gerar trabalho lá onde ela está e ajuda os seus estudantes a desenvolverem a sua carreira antes e depois como egresso. E aí, é claro, entra a microcertificação, que é onde eu estou atuando com a Certifiquedu e a inteligência artificial aplicada à microcertificação. Agora eu até ganhei uma seleção do Senai para fazer isso com cursos técnicos, microcertificação e IA para recomendar cursos para estudantes de ensino técnico. Então, assim, é um novo jeito de pensar currículo e o apoio ao aluno para sua inserção no mundo do trabalho, e aquilo que eu chamo EAD blindagem, né? Nós vivemos sendo demandados por gente. Eu quero entrar na EAD e quero ser grande. Então você tem que perguntar: olha, você tem 100 milhões de reais? Que se você não tiver, você não vai competir nesse ponto com quem tem 1 milhão de alunos, 800 mil alunos. Você tem que pensar em uma EAD em que a força da sua marca te permita abrir polos na sua região de influência, e aí quem é gigante não vai conseguir roubar aluno seu, nem do presencial e nem da EAD. E aí você garante para esse aluno que está perto do seu campus principal um foco no Blended, que ele possa usar o campus como um aluno de ensino superior presencial. E isso sim você vai poder cobrar mais e garantir que quem está focado apenas em preço não cresça na EAD na sua região, tá? Eu acho que com isso aqui Não, eu você pensa, encerro. você Hã? pensa, você pensa que encerrou, tá? Porque você falou aqui o perfil do egresso. Agora eu queria que você me dissesse a expectativa do ingressante, do calouro, o que que ele está olhando para escolher uma instituição. Ele vai ser egresso daqui a 2 anos no tecnólogo, 2 anos e meio, ou 3, ou daqui a 7 na medicina, ou daqui a 5 no direito. Mas essa galera que está chegando agora, porque nós estamos começando o intake agora, está todo mundo com campanha na rua. Me diz o que que essa galera que você está pesquisando está querendo, Luciano. Eu diria assim, a não ser que você seja gigante e que possa gastar fortunas e vai desperdiçar esse dinheiro, se você não for gigante, em marketing digital, o foco hoje tem que ser marketing de conteúdo, porque quem pode procurar hoje ensino presencial ou EAD de quem não é gigante é quem está fazendo uma opção, sabendo que vai pagar mais, não pode pagar muito mais, mas sabendo que vai pagar mais, mas que precisa saber pelo que está pagando. Aí é marketing de conteúdo, porque quem hoje tem uma oferta diferenciada tem muita dificuldade de demonstrar isso, sabe, Vianney? Tem muita dificuldade de demonstrar o que acontece de diferente dentro da instituição, do que qual o suporte que dá para o aluno, a importância da extensão, a importância da pesquisa, que o professor tem uma relação mais próxima do estudante.
Porque quem está buscando hoje um presencial que não seja nas gigantes, está buscando experiência, está buscando um outro tipo de experiência. E às vezes quem está fornecendo essa experiência não está demonstrando essa experiência. Eu estou Ok. atendendo uma, eu estou atendendo uma instituição, tem uma cliente nossa parceira lá em Caruaru, maravilhosa, a SES Unita. Tudo que ela faz com a liga dos alunos, meu, é um show. Todo mundo quer ir para lá, porque o tempo todo é experiência. Experiência com gente, com professor, com faculdade, aquela experiência universitária que Ou até quem seja, saiu da pandemia saiu com fome disso. experiência da liga. Da liga, isso. Da liga. Experiência Dentre da outras coisas, liga da liga. e gera percepção de valor. Exatamente. Aí tem que focar agora Ok. em marketing de conteúdo, porque quem está em novembro, para não falar igual lá o filme, né? O Tropa de Elite, para a gente não falar assim, ó, perdeu, mané, que estamos em novembro, corre atrás de marketing de conteúdo e corre atrás de demonstrar o que você faz de diferente. E você, se você faz coisas diferentes, mostre isso para o mundo com toda a força possível. Excelente, muito bacana. E para você que chegou no começo do webinar aqui e perdeu a apresentação inicial do professor Ronaldo Mota, é essa pessoa maravilhosa que está ao lado do espelho da Branca de Neve, da bruxa da Branca de Neve, né? E que ela falou: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Branca de Neve. O Ronaldo Mota está em Porto Alegre, numa casa aristocrática, que ele renunciou à propriedade, não é da minha filha, que tem o espelho da Branca de Neve, que ele trouxe lá dos estúdios Disney, e ele vai fazer uma palestra mágica de encantamento para gente aqui. O Ronaldo Mota, para quem não conhece, é físico de formação, fez uma carreira completa na área docente na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi a Brasília, foi secretário do MEC em duas secretarias, foi ministro interino do Ministério da Educação, participou de CAP, CNPq, foi reitor da Universidade de Estácio, levantou o GC da Universidade de Estácio, é membro da Academia Brasileira de Educação, e com todo esse repertório é uma pessoa humilde, é uma pessoa que se diverte, é um atleta, é um remador no Rio de Janeiro, e tirou essa uma hora da vida dele para estar com a gente aqui e compartilhar com você esse momento de angústia para todo mundo, porque está começando o Intake agora, eu vou conseguir trazer aluno, eu vou conseguir sobreviver, eu vou conseguir crescer, eu investi para criar essa faculdade, será que vai dar certo? Né? E tem pessoas no Brasil inteiro abrindo faculdade, né? O Sartori, o Henrique Sartori, acabou de abrir uma faculdade lá em Dourado, está feliz, está bonito, né? Camiseta preta, justinha, bonita, logo da instituição, abriu uma faculdade essa semana. Então, ou seja, a vida está em aberto. Se você abre uma faculdade e que ela traz uma inspiração, um compromisso, ela vai dar certo. Ronaldo, querido, desculpa te reapresentar, é que a nossa audiência dobrou desde o começo aqui, então, por uma questão de respeito às pessoas que chegaram, eu te reapresentei. Toca o terror aí, então. Bom, Vianney, muito obrigado, um prazer. Essa uma hora aqui, para mim, é uma das atividades que eu mais tenho apreço, porque poder conversar com as pessoas que estão aqui hoje é daquelas coisas maravilhosas que a gente passa pela vida. Queria cumprimentar de forma muito especial o professor Luciano Satra, belíssima apresentação. Eu não tenho absolutamente nenhuma contradição, concordo integralmente com o que ele apresentou. Eu só vou apresentar um outro viés. E esse viés tem me preocupado de uma forma excessiva nos últimos meses e anos. Eu acho que a gente está vivendo uma transformação muito radical, muito rápida, muito profunda. Ela não é, curiosamente, ela não é uma mudança no cenário educacional, é uma mudança no cenário mundial, global, e que rebate fortemente. Nós somos, ver se entendem bem essa palavra para não ter um aspecto negativo. Nós somos quase que elementos passivos de umas transformações que nos fogem ao controle sob qualquer ponto de vista, sob o ponto de vista de mudanças profundas no mercado, o profissional que passa a ser exigido a partir de algum tempo recente já não é o mesmo. As tecnologias que estão envolvidas, a gente fala de EAD como tecnologia, e aí foi numa época, que foi uma forma muito inteligente de agregar novas tecnologias, mas nós estamos falando de tecnologias que têm outra natureza. Quer dizer, o mundo dos entes, das inteligências artificiais,
vai trazer transformações que não tem nenhum paralelo. Sequer os anos iniciais da internet podem ser comparados. Eu acho que a gente vai viver transformações muito grandes. E nós, educação, e nós, educadores, e nós, gestores, e nós, mantenedores, na minha opinião, temos muito pouco a interferir nisso. Quando eu estou dizendo isso, não quer dizer que a gente não procure entender, não procure ter algum nível de participação, mas vamos ser sinceros, não é nem humildes, é sinceros. No ritmo dos avanços hoje de inteligência artificial, o Brasil ele não chega a ser periférico. E esse não periférico não é do mundo educacional também. Portanto, o fato de nos caracterizarmos como elementos passivos, polos não ativos de um processo em curso, não quer dizer que a gente não tem o que fazer. Pelo contrário, é esse o ponto da névoa profunda que eu acho que nós estamos vivendo. Talvez a névoa seja tão contagiante que ela não está deixando que a gente enxergue aquilo que nos é peculiar, aquilo que nos é próprio, aquilo que só nós podemos pensar e, infelizmente, na minha opinião, temos pensado muito pouco. O século XX, só para fazer um paralelo, eu vou fazer de forma muito aligerada, foi um século clássico, bonito, século do conhecimento. As instituições educacionais cumpriram plenamente o seu papel, mas plenamente, com enorme sucesso. O que elas faziam? Pegavam alguém que não tinha uma formação, porque não tinha o conhecimento do conteúdo, das técnicas e dos procedimentos associados a um determinado ofício de ensino superior, e ao final de 4, 5, 6 anos, a depender do caso, entregava para o mercado, né, para o mundo do trabalho, um profissional que às vezes se dava melhor, às vezes se dava menos bem, mas todos compatíveis, pertinentes, todos achavam o que fazer. Tem a ver com aquele gráfico que, em décadas mais passadas, que o professor Luciano apresentou. O nível de satisfação de um profissional de nível superior não era somente porque ganhava muito mais do que o não sem título superior, mas ele tinha um reconhecimento social e um nível de satisfação incrivelmente superior. A chance disso continuar acontecendo, se nós não mudarmos nossos procedimentos, é zero. Pelo simples fato de que nós entramos no século XXI, e é uma mera coincidência, mas o século XXI é um bom paradigma, num mundo em que a informação barra conhecimento está totalmente disponível, ela é instantânea e basicamente gratuita. Espero não ofender nenhum dos nossos colegas docentes, mas é como se eu dissesse que aquilo que a gente se caracteriza por transferir conhecimento pode, pode ser que estejamos trabalhando com a mercadoria mais vulgar, porque simples, porque abundante, porque generalizada, porque plena e totalmente acessível. Ora, está criado um grande desafio pela frente. Dá a impressão errônea de que não há, então, o que fazer. Porque se uma instituição educacional se definir como um local no qual se transmite informações, e se eu estou dizendo com muito pé no chão de que a informação organizada na forma de conhecimento passa gradativamente e aceleradamente a ser o produto mais disponível e, portanto, menos quantificável, menos remunerável, menos respeitável do ponto de vista do meio social que nós estamos inseridos, a resposta é que se nós formos somente uma instituição que transfere conhecimento, nosso tempo de vida é muito curto, muito mais curto do que a gente possa estar imaginando. Mas isso não significa que o docente não tem o que fazer, muito menos que a escola não tem o que fazer. Tem mais do que nunca. Esse o que tem a fazer passa por uma mudança, e esse é meu ponto que para mim começa a tirar a névoa, naquilo que nos é específico. A grande transformação não é de gestão, a grande transformação não é no sentido estrito tecnológica, a grande transformação que demanda e que precisa ser feita é de natureza pedagógica, prática de sala de aula. Como nós ensinamos
é a forma como foi um sucesso no século XX. Que o que você queria ao longo do curso de graduação era tirar alguém que não tinha informações suficientes para ter um diploma, de alguma forma, e fazíamos bem, insisto, dotávamos um conjunto de processos segundo os quais o conteúdo ia sendo absorvido, os procedimentos e as técnicas iam sendo aprendidos, e ao final você dava um diploma e essa pessoa ia razoavelmente bem no mercado. Isso vale para especialização, isso vale para curso técnico, isso vale para educação básica, isso vale para mestrado e doutorado. Só não vale mais. Não porque a gente passou a fazer mal. Pelo contrário, a gente aprendeu cada vez mais. É que o mundo mudou. E o que o mundo exige hoje não tem paralelo com aquilo que o mundo exigia há poucas décadas. Por exemplo, eu me refiro que formar alguém baseado no cognitivo, ou seja, no conjunto de informações e a arte de organizar aquelas informações e aplicá-las em alguma missão, tende a ficar não competitivo com, primeiro, com as próprias entes da inteligência artificial e com aqueles que perceberem algo que vai além disso. O que é que vai além disso? O que é que transcende a cognição? O que transcende a cognição é a metacognição. Há um elemento metacognitivo, o qual certamente está associado àquilo que genericamente a gente fala, o aprender a aprender, como sendo muito mais relevante do que aquilo que porventura foi aprendido. Nós estamos dizendo que existe subjacente ao processo de aprendizagem algo que merece um destaque que nunca teve. Veja, é como se eu dissesse: isso passa por cada instituição, passa por cada curso, passa por cada professor e por cada educando. Ao professor diria assim: aquilo que você tem feito, você tem repetido porque foi sucesso antes, mas perceba que não funciona mais. Daí ele diria para mim: tá, mas você está falando um monte de palavras que eu não estou entendendo e o que você quer que eu faça? Eu tenho me dedicado nos últimos tempos a tornar claro. E agora eu tenho a teoria do saco preto. Teoria do saco preto, ela é meio inadequada, o nome, mas eu acho que é a forma a pessoa consegue lembrar. Tem um comercial muito bom que a pessoa vai numa pizzaria, uma pizzaria de qualidade, a analogia é meio boba, mas ela funciona. E o sujeito pede um ketchup. Daí aparece o dono do estabelecimento, com os garçons, pega o consumidor que pediu o ketchup, estrangula, quebra o sujeito, coloca no saco preto e joga fora. Na minha opinião, nós vamos chegar rapidamente em o saco preto do professor, ou do gestor, ou do mantenedor. Se nós continuarmos fazendo a mesma coisa, não funciona. Deixa eu dar um exemplo, para mim, ilustrativo. Tipicamente, só me acompanhe nisso, por favor. Tipicamente, um professor, que somos todos nós, quando recebe uma disciplina, um curso para ministrar, ele divide a disciplina em tópicos. Tipicamente, classicamente, tradicionalmente, ele termina um dos tópicos, dá uma prova, não importa se a prova é presencial, se ela é à distância, se as aulas são online, ele dá uma prova, uma avaliação, que pode ser da mais sofisticada que você imaginar. Tipicamente, ele recolhe aquela avaliação, aquela prova, e o que ele faz na aula seguinte? Saco preto. Na aula seguinte, ele começa o tópico seguinte. Ele acaba de cometer o mais grave crime educacional do mundo contemporâneo. Porque Ele não ele deu o deixou. feedback, ele não É articulou, muito não mais que o fechou, feedback. ele Feedback dá a não. impressão, ô, Vianney, que nós estamos falando de algo quase complementar Uma ou... devolutiva. Não. Não é É uma chegar para o devolutiva, é educando e uma falar assim: instigativa. a única razão para você ter feito um processo avaliativo e ter a ele submetido é para que você explore a enorme riqueza contida neste momento, porque é ali, observando, refletindo sobre a própria reflexão, que você vai entender como que você aprende. Ou A seja, rique... a gente acostumou a fechar o tópico com uma avaliação. Não é mais por aí que passa. Pelo contrário, a avaliação é a avaliação do dia. Deixa eu fazer só um ilustrativo, Vianney. Tá. A avaliação que ocorre na aula consecutiva à prova é mais importante do que a própria prova.
Ah, entendi. É Uhum. esse o momento em que você permite ao educando, quando você fala que aprender é mais importante do que foi aprendido, se você não deixar claro ao professor, você está cometendo também tá patrocinando um equívoco. O que eu estou dizendo é o seguinte: todas as disciplinas, todos os cursos, todas as metodologias, todas as pedagogias, todos, a abordagem é enriqueça no limite superior, sem pressa, com a devida calma, explorando todos os aspectos. E aqui entra, sim, as habilidades socioemocionais, as empatias, o trabalho em equipe. Aquele é a cereja do bolo. Os dias que são posteriores à avaliação são aqueles momentos em que você cresce a consciência do educando acerca de como que ele aprende. E cresce a consciência do educador de como que ele ensina. É onde eu aprendo as lacunas, é onde eu aprendo o que cada um de nós tem de particular, cada um de nós tem um DNA educacional. Está mais do que maduro para a gente falar isso. Ninguém aprende igual ao outro, mas cada um, para que possa aprender melhor e preparar-se para um mundo de educação permanente ao longo de toda a vida, tem que praticar isso de uma forma sistemática. O que eu quero dizer é que são transformações razoavelmente simples, mas que, se não feitas, você não pode considerar aquela instituição preparada para o mundo contemporâneo. Essa transformação, eu dei um exemplo, existem vários outros. Eu posso citar do ponto de vista educando e depois eu encerro, porque são ilustrativos mesmo. Tipicamente, o que um educando faz, um bom educando, quando quer tratar um tema, ele procura, com legitimidade, dentro do mundo das tecnologias digitais. Só para citar um exemplo da minha área, quem mais tem frases criadas que não são deles é Albert Einstein. Einstein não escreveu aquelas porcarias todas, algumas são até boas, mas não são deles. E tipicamente o que um aluno faz, se ele quer citar aquela frase, ele é ensinado, ele é induzido a ir no Google ou perguntar para uma inteligência artificial, perguntar assim: a frase é educação é aquilo que fica depois que a gente esquece o que aprende. Belíssima frase. Ele pergunta assim: Albert Einstein, se você fizer isso neste momento, vão aparecer um conjunto de links ou de respostas da inteligência artificial, confirmando, reconfirmando, dando. Ora, o que que aconteceu? Ele simplesmente está reforçando uma bolha equivocada que ele está. O que que faz um aluno metacognitivo? Ele faz a pergunta que é um passo adiante, que é a reflexão sobre a reflexão. Ele pergunta: esta frase está adequadamente ou erroneamente atribuída a Einstein? E aí ele vai descobrir, porque a pergunta foi bem feita, o passo além, de que aquela frase não é do Einstein. Não é tão relevante. É relevante a prática, é relevante o processo, é relevante que você comece a estimular a formação de pessoas que dão sempre um passo além. O mundo do trabalho, o mundo da empregabilidade, restará com espaço para aqueles que tiverem um passo adiante. Os processos educacionais que chamarão atenção, porque se definirão instituições que são realmente diferenciadas, não é porque compraram uma tecnologia mais sofisticada de algum provedor. Não é aquela que, porque tem o melhor modelo de gestão, a aula começa no horário e termina no horário, que já é pouco, o que não é pouca coisa, é boa coisa. Será aquela que o procedimento educacional estiver preparando alguém que tenha compatibilidade com o tipo de demanda do mundo do futuro, o qual é imprevisível. E, curiosamente, não é problema ser imprevisível. Porque se você forma alguém que aprende a aprender, se você forma alguém com a capacidade de se preparar ao longo de toda a vida, se você prepara alguém, forma alguém que permanentemente amplia o seu próprio nível de consciência acerca de como que ela aprende, se ela se conhece melhor, não há desafio que ela não enfrente. Coletivamente, em equipe, explorando suas habilidades. Veja, é simples, mas o simples não está sendo feito. O simples não está sequer sendo discutido. E aqui nas
tipologias apresentadas pelo professor Luciano, as decisões dessa natureza estão em mãos de pessoas que não têm nenhum interesse em educação, no sentido que nós estamos falando. Nem tem a prática da educação naquela que nós estamos cuidando. Por outro lado, existe um conjunto de professores que podem, são sensíveis, porque no dia a dia, isso que eu estou falando, para eles é muito natural que eles percebam que poderia ser muito diferente. Mas eles não têm poder de decisão, eles não têm como falar, não, eu vou dar um conteúdo eventualmente um pouco menor, mas eu vou fazer com que o processo avaliativo enriqueça de tal maneira essas pessoas que pouco importa o que elas deixaram eventualmente de aprender, porque elas terão construído as ferramentas da aprendizagem permanente ao longo de toda a vida. Isso não é simples. Como eu disse, isso pode até ser óbvio, mas é demasiadamente complexo. Mas se nós não antenarmos para isso, nós vamos ficar apostando em soluções sobre coisas que estão fora do nosso controle. Se alguém aqui tinha alguma expectativa de que os entes das inteligências artificiais seriam, de alguma forma, submetidos a alguma forma de regulação ou controle, já estava equivocado, porque não serão reguladas. Mas os episódios de ontem só vêm confirmar de que as big techs vão ter o controle de grandes parcelas do mundo, o principal país do mundo, e junto com aqueles outros que também fazem parte dessa mesma. Nós estamos sujeitos é, e aqui nós, academia, né, no sentido amplo da palavra, sermos elementos passivos, é até um atestado de idoneidade, né? Nós não erraremos porque a gente vai querer fazer coisa errada. Talvez a gente erre por não perceber aquilo que nos é próprio, aquilo que nos é particular, aquilo que nos é exclusivo. O Veja, processo de sala de aula, eu estou falando de sala de aula, pode ser presencial ou à distância, é algo que nos é inerente, é algo que nos é próprio. É sobre isso que a gente tem que se debruçar muito, mas muito mais do que temos feito. É isso, bacana, basicamente. bacana, muito bacana. Você assim, você catalisou, né? Que assim, não adianta você repetir a fórmula. A fórmula não é mais eficaz, né? O mundo mudou, a sociedade mudou. A gente tem que estabelecer uma nova forma de diálogo com o educando para que o leve a dialogar com o conhecimento e não apenas receber e depositar. E ao dialogar com o conhecimento, ele vai aprender para toda a vida como aprender e como estabelecer novos desafios. Essa metáfora de como perguntar para o chat GPT, eu achei ela fantástica. O ano passado, eu criei o GPT do Enem. Tá? Lancei, achei que ia ser um sucesso. O Brasil inteiro vai usar o GPT do Enem. O aluno usava o GPT do Enem como um atalho, não como uma escada. Ele não usava para subir, ele usava para passar, né? Ai, me deu uma frustração danada. Aí depois eu me conformei. Falei, não, claro, o aluno que chegou para usar o GPT do Enem agora, ele foi educado, ele passou por uma escolarização que não era de escada, era uma escolarização de atalhos. Então ele vai fazer um prompt de atalho e não um prompt de escada. Né? Mas me deu uma frustração assim enorme, assim, muito grande mesmo ali. E lembrando que o Luciano falou em relação às universidades públicas, eu já estou agendando um webinar para fevereiro com o professor Álvaro Prata, que foi ministro também de Ciência e Tecnologia, contemporâneo do Ronaldo aí no setor de educação, foi reitor da UFSC aqui, com o Anderson Corrêa, que foi reitor do ITA, e com o Maurício Garcia para discutir a crise do ensino das engenharias, que é muito mais forte na universidade pública, que a universidade pública é o berço da engenharia no Brasil, e está com uma crise fantástica dentro do ensino da engenharia. Então, eu estou chamando assim as três das melhores cabeças que eu conheço, evidentemente, né, para fazer esse webinar aqui, muito em cima daquilo que você falou, Luciano, que não basta uma universidade pública vazia, não vai garantir o salário de quem passou no concurso. Não, ela tem que estar viva. E eu sou um filho da universidade pública, né? Então eu quero uma universidade pública viva, ativa, presente na sociedade. Olha, fantástico, Luciano, fantástico, Ronaldo. Tem perguntas no QIA aí. Eu queria que vocês preparassem, em primeiro lugar, uma pergunta do Luciano para o Ronaldo, uma pergunta do Luciano para o Ronaldo, e depois responder as perguntas que estão no QIA. Enquanto vocês pensam uma pergunta um para o outro, pergunta para botar mesmo na encruzilhada. Não faz pergunta de comadre, não. Pergunta difícil.
tá? Eu vou passar os slides da Roper aqui enquanto vocês preparam uma pergunta difícil para cada um de vocês aí. Essa bateria de webinars da Roper aqui, ela só é possível acontecer porque nós temos um conjunto de empresas que patrocinam a Roper Educação para levar esse webinar para você aqui. Deixa eu colocar aqui em tela cheia para eu colocar para você aqui em tela cheia. Pronto, tá, coloquei em tela cheia aqui, tá? A Liceu é a principal ferramenta de gestão acadêmica no Brasil, inscrição, enturmação, separação de alunos, alocação de professor, financeiro de aluno, financeiro de professor, toda a vida acadêmica está dentro da ferramenta Liceu até o diploma digital. Para você colocar o Liceu na sua faculdade, agenda 20 minutinhos com o Fábio Cesp. Pessoa maravilhosa, vai te atender, vai fazer um meeting contigo e vai te explicar como é que você pode melhorar a sua qualidade de gestão acadêmica e gerar uma percepção de valor digital, de experiência digital para o seu aluno. Fala com o Fábio Cesp, está o contato dele aí. Fala também com o Diogo Fonseca, que é da Princípio, que é uma fintech especializada em educação, de educação básica, de educação superior e também de infoproduto. Eles trabalham com a garantia da sua receita e a cogestão financeira para você ter sucesso financeiro. Fala com o Diogo Fonseca, o contato dele está aí no chat. Fala com o Augusto ou com o Daniel Antonucci na CRM Educacional. O Augusto está aqui no chat. Ele vai te explicar como é que você pode pegar esse intake agora de novembro até março e agregar o seu prospect, trazer o seu prospect e transformá-lo em um aluno que fica, não um aluno que sai. O contato do Augusto está aí, agenda com ele 20 minutinhos que ele vai te explicar. Agenda também com o Marco Aurélio, que ele trabalha com um novo recurso de financiamento estudantil. O seu aluno que não pode pagar uma mensalidade cheia, você não vai perder esse aluno, você vai trazer esse aluno para o crédito, ficou fácil. Fala com o Marco Aurélio, que ele vai te explicar. E para você turbinar sua EAD ou o seu apoio online, a D2L tem a ferramenta Brightspace, que é o LMS, ou o e-learning, ou o LCMS, ou o AVA, o ambiente virtual, o nome não interessa, mais contemporâneo, com maior premiação global e que custa muito pouco, para você turbinar e melhorar essa qualidade de atendimento e experiência. Semana que vem, quarta-feira, medicina, 50 mil vagas, eu gravei o vídeo hoje cedo, 50 mil vagas de medicina o ano que vem. Muita faculdade nova e muita faculdade antiga que não sabe o que fazer para enfrentar as novas. Vem para o nosso webinar da semana que vem, que o assunto é Medicina 2025. A Roper tem uma linha agora de inteligência artificial para você melhorar as suas teses de inovação, estabelecer os diferenciais competitivos, analisar o seu ecossistema, criar uma jornada do aluno e fazer do seu site uma ferramenta de alto impacto. Fala com a Roper que ela vai te ajudar a chegar lá. E se você é uma IES que está em transição com dificuldades societárias, financeiras, acadêmicas, de posicionamento, a Roper te ajuda a fazer uma análise global e criar uma alternativa sistêmica para você em gestão interina e em inteligência de mercado. E o último link para você no chat aí é de uma websérie que eu participei, chama Websérie Irreversível, que ela trabalha a educação no pós-pandemia, eu e mais 15 grandes colegas da educação daí no Brasil, e ela está concorrendo agora como melhor websérie educacional no Rio Web Festival. E a gente está pedindo o seu voto. Não tem dinheiro envolvido, é apenas um prêmio meritório, nós acreditamos muito na série que nós fizemos, e a gente está pedindo o seu voto nesse júri popular para a gente poder trazer para a educação brasileira esse prêmio de melhor websérie educacional do ano. Tem o link no chat aí para você entrar depois de responder as perguntas do Luciano e do Ronaldo. Não vai agora, senão você vai perder as perguntas. Vamos lá, então. Ronaldo e Luciano, uma pergunta de um para o outro. Não quero pergunta de comadre, quero pergunta difícil. Quem começa? Luciano, vai lá. Para o Ronaldo. Alguns anos atrás, acho que a gente estava ministrando palestra no evento lá em Aracaju. O professor Ronaldo me chamou a atenção já para o tema da metacognição, que ele hoje é um dos maiores especialistas do país nisso. E eu quero perguntar ao professor Ronaldo, na sua opinião, e eu concordo plenamente que o Brasil está na rabeira da questão, está de forma periférica na questão da inteligência artificial, mas diante do fenômeno da inteligência artificial generativa, alguns dizem que vai aumentar a preguiça mental de muitos e que isso pode decorrer num risco de aumentar a desigualdade. E aí, como é que eu quero relacionar isso? Para mim, o tema que você traz da metacognição,
ele é ainda mais urgente, mais relevante, mais importante hoje para a gente rever nossas práticas pedagógicas do que nunca, especialmente diante desse fenômeno que nos ameaça, segundo alguns, de aumentar a preguiça mental da população. Você acha que tem a ver isso que eu estou falando? Não sei nem se é uma pergunta. Não, é uma pergunta, não sei se eu tenho a resposta, Luciano. É absolutamente verdadeiro. Quer dizer, nós estamos perante um desafio de uma história ainda não contada. Mas o fato dela não ser contada não quer dizer que a gente não seja capaz de identificar os riscos. Mas deixa eu colocar essa pergunta de uma outra forma. Nós estamos falando de formar pessoas, né? No fundo, nós estamos formando pessoas. Se elas são mais ou menos preguiçosas, vão ser classificações de hábitos e costumes. Você conhece alguma instituição, salvo escola militar, assim, que se vangloria de dizer assim: meus alunos são os mais fortes, eles têm uma força física absurdamente maior que a dos outros formandos? Não. Por quê? Porque força física já foi superada. Quer dizer, você tem máquinas hoje, desde a máquina a vapor, que o homem não é competitivo. O que a gente não entendeu, professor Luciano, na minha opinião, é que esse empobrecimento do valor da força física terá um rebatimento para o empobrecimento ou sucateamento de pessoas meramente informadas. Assim como alguém forte, um formando forte não tem garantia de emprego, alguém cuja formação seja o acúmulo de informações, de procedimentos e técnicas, gradativamente, se já não é fato total hoje, não tem espaço, nem concurso tem mais para isso. A pergunta fica: se não é força física e se não é um conjunto de conteúdos, procedimentos e técnicas, quais são as variáveis que precisam ser incorporadas que fariam dele um profissional diferenciado? Aí a questão da preguiça, ela é até secundária. Eventualmente, a preguiça possa ter uma interpretação positiva, porque talvez seja alguém que tenha utilizado aquele momento de mais relaxamento para refletir sobre o mundo à sua volta, aonde que ele está inserido geográfica e historicamente, e à luz de alguns possa ter parecido alguém mais preguiçoso, mas é alguém, do meu ponto de vista, com muito mais chance de ter sucesso nos desafios que provavelmente ele terá que enfrentar daqui por diante. Eu não sei se eu consegui responder, mas assim, eu acho que a gente tem uma visão ao irreversível, ao inexorável. Conviveremos, já estamos convivendo e vai ser processo muito acelerado com entes que nós não temos noção. O chat GPT, gente, ele é pré-história. Vão acontecer a curto e a médio prazo conjunto de outros chats GPTs muito mais sofisticados e muito mais elaborados e muito mais chocantes. Se Eu nós não tive uma tivermos experiência. Se nós tivermos essa formação que temos, nós não estamos preparados. A pergunta é: existe uma outra formação? A metacognição, que é um termo genérico e precisa ser melhor debatido, melhor entendido, ele é a eventual perspectiva de você preparar alguém que vai ter sucesso, porque foi formado a partir de uma perspectiva pedagógica diferenciada. Esse é o ponto que vai muito além se é presencial, se é distância, se é fruto de uma boa gestão, se é fruto. Não! É É uma alguém que pensou o futuro e tem as armadilhas e as ferramentas que lhes permitam sobreviver bem, uma estratégia de ganhando bem, tendo bom inteligência. sucesso. Muda o Bacana. conceito de inteligência. É, muda o conceito de inteligência. Beleza. Ok, agora você se saiu muito bem na sinuca de bico que o Luciano te armou. Agora eu quero que você derrube o Luciano. Faça uma pergunta que ele não consiga responder. É quase impossível, mas de qualquer forma, Vamos lá. eu vou explorar uma coisa que o professor Luciano citou de passagem. Diz assim: a gente cresceu razoavelmente bem, entendia que havia um espírito positivo, mas aí alguns se perderam e hoje o mercado da educação, especialmente a educação à distância, ficou muito mais complicado, equívocos foram feitos. Eu acho, Luciano, essa é a minha pergunta, que talvez não tenha sido equívocos. As pessoas não são más, as pessoas não são perversas.
eu acho que elas caíram num ciclo que era absolutamente natural. A educação à distância ela se diferencia um pouco da presencial no aspecto escala. A escala é um fator absolutamente determinante. E ao ser a escala um fator determinante, aparece uma econometria envolvida, que é você garantir margem de lucros, que é você ser mais competitivo do que seu parceiro. Então, aonde quer que você ande nesse Brasil, e eu ando bastante, você anda mais hoje, até, Luciano, já nem mais ainda, é a ideia de que você vai numa instituição, normalmente eles falam, eu faço tudo certo, eu sou bom, eu dedico, eu não economizo, mas eu tenho concorrente aí que vem fazer dump aqui e ele está me destruindo. Mas ele não é maldoso, ele está falando, tentando contar por que que ele vai ter que fazer maldade também, por que que ele vai ter que cortar custos, por que que ele vai ter que ter não vai ter tutor, ou vai ter um tutor para cada 1 milhão de alunos. É, a lógica da educação à distância, naquilo que ela tem de extremamente positivo, que é você poder escalar com qualidade ou ganhar qualidade pela escala, do ponto de vista econométrico, do ponto de vista puramente especulativo financeiro, do ponto de vista puramente de margem de lucro, ele incorpora uma maldade que destrói aquilo que deveria ser um atributo. Como que você vê isso, Luciano? Primeiro, concordo plenamente, e a gente vê também assim uma certa máquina de moer gente, né? Quem entra em, em grupos que essa lógica econométrica é muito forte, parece que é sugado até o talo e em poucos anos sai. É difícil você encontrar pessoas que estão há mais de 10 anos na alta gestão das instituições, até porque as metas vão se tornando coisas inacessíveis. Eu creio que isso precisa mudar. Eu creio que quem está fazendo uma EAD que é da lógica industrial, conteudista, com pouca experiência humana, não está trabalhando para entregar um egresso que terá cada vez mais dificuldade de alcançar seus sonhos, que tinha com o ensino superior, por um lado. Agora, por outro, é, tem gente muito inteligente, você sabe, nós dois já trabalhamos, eu já trabalhei no grande grupo, você também. A própria inteligência artificial vai permitir fazer que essa escala, ela tem possibilidade de fazer que essa escala possa ser remediada e melhor trabalhada com uma personalização das relações de ensino e aprendizagem, tanto de material didático quanto de atendimento mesmo, muito próximo do humano. E aí eu me lembro uma vez de uma palestra, um escrito seu que eu li, você falava desse grande desafio que é você ter a escala e personalizar, né, as relações de ensino e aprendizagem na escala. E eu acho que quem está mais na frente de pensar a IA nessa personalização em massa também são os grandes grupos. Eu conversei com dois presidentes recentemente, donos de gigantes grupos, que já perceberam isso com muita clareza. Então, até nisso, quem não é gigante não vai poder se arvorar mais, porque eu tenho a expectativa que com a IA generativa seja dado um salto de qualidade em termos de personalização na EAD, mesmo dos gigantes. Então, vamos ver a cena, e como você disse, não é algo para 10 anos, é algo que nós vamos ver acontecer, virar em 2 anos aí. Eu fiquei ouvindo vocês aqui, e eu fiz uma anotação para ver se eu prestei atenção direitinho ou se eu já estou aposentado pelas inteligências artificiais aí, tá? O Ronaldo colocou e também converge com o Luciano aqui. Eu achei isso quase poético. Ganhar qualidade com escala ou ganhar escala com qualidade seriam aspectos virtuosos imanentes à educação à distância. A escala como um fator virtuoso. Porém, o círculo, que deveria ser virtuoso, ele entrou no Brasil num redemoinho de alta competitividade por métricas e indicadores que levaram os grupos a uma otimização extrema em todos os aspectos, o que está levando o que deveria ser um círculo virtuoso em vicioso. É isso, mais ou menos? Em muitos É isso. casos,
sim, em muitos casos, sim. Em muitos casos, sim. Mas quem não está como parte dos gigantes, isso não pode ser uma, uma desculpa de também ineficiência ou ineficácia no trabalho, porque também muito rapidamente, eu sempre falo isso, eu já falei para os gigantes, se eles de repente tomarem a decisão de reduzir o EBITDA um pouquinho, eles podem fazer coisas grandiosas mesmo sendo gigantes, coisas boas, né? Coisas boas. Mas aí o anticapitalismo. Aí esse é um choque interno, é um choque imanente. Né? Ok, crianças, eu agora quero que vocês respondam as perguntas que vieram pelo QIA. Tá? Então eu queria que vocês olhassem o QIA aí para dar uma resposta totalizante pelo Luciano e uma resposta totalizante pelo Ronaldo Mota. Começando pelo Luciano, que foi o primeiro a falar. Tá? Primeiro, na questão dos egressos, o que eu acredito que vai acontecer, que tem três perguntas aqui sobre isso, o apoio na carreira e a relação com egressos, eu acho que isso tende a se tornar um fator relevante agora dos sinais, e a proposta para você poder fazer isso é realmente assumir uma posição de que você não vai ser mais uma instituição é, de ensino superior focado na graduação, você vai ter que ser alguém que vai apoiar o seu aluno por toda a vida, né? Ninguém mais pode ter ex-alunos. E aí você precisa ter ferramentas para fazer isso. Existem várias, tem a minha Certifiquedu, mas tem várias que podem te ajudar nessa relação e nesse apoio da carreira, dos estudantes e dos egressos. E a querida Valquíria Tessari, professora Valquíria, fala como as instituições generalistas sem posicionamento específico, aí já tem um problema, porque precisa ter um posicionamento premium se quiser permanecer, consegue competir no mercado, crescer na sua região, considerando que possui amplas estruturas físicas que foram projetadas para números elevados de alunos do presencial. Isso aí pede uma certa pressa. Das que estão conseguindo, decidiram que vão permanecer, elas têm aberto mão de grandes propriedades, têm vendido imóveis, tem desocupado imóveis, fazendo dinheiro com parte dos imóveis desocupados, até para fazer caixa para esse novo posicionamento que é necessário. Mega estruturas vazias é um negócio que não faz nenhum sentido hoje e pode ajudar virando investimento para você melhorar o pedagógico, com tudo que envolve isso. Sem som. Muito É, obrigado, Luciano. Muito desculpa. bacana. Ronaldo, querido, toca o terror aí. Não, exatamente eu não quero tocar terror, né? Eu li ali que alguns podem ser aterrorizados, não é na minha intenção. E não é a minha intenção dizer que só tem solução para grupo grande, eu acho que não. O que eu falei certamente se aplica a grupos grandes, mas se aplica a grupos pequenos e grupos médios. Curiosamente, e aí o que foi falado pelo professor Vianney e pelo professor Luciano, dá a entender, e está correto, que se você ancorar somente na tecnologia, os grandes grupos são altamente favorecidos, porque a escala favorece a tecnologia. O que eu estou dizendo não é isso. Dizendo que existe uma porta de saída complementar, que não se contrapõe, que tem uma natureza é inerentemente educacional e que pode ser adotada por instituições pequenas, médias e grandes. Mas há que se olhar para aquilo que eu estou chamando genericamente, simbolicamente, sala de aula. O segredo está na metodologia, o segredo está na pedagogia. E fazer essa transformação, onde você, na prática de sala de aula, você muda o processo formativo, preparando alguém de uma forma muito mais compatível com o mundo futuro, vale até o pensamento contrário. Os grandes grupos, eles terão dificuldade de fazer essa guinada. Tipicamente, eles custa fazer guinada e eles adotam um modelo e acabam adotando mesmo quando percebe que o modelo já não está funcionando. Eu diria que uma instituição de um porte menor, porte médio, ela tem condições de discutir com seus próprios docentes que tipo de mudança eles gostariam de propor e transformar isso numa prática que o aluno rapidamente vai perceber.
Isso é, de certa forma, uma customização. Isso é, de certa forma, uma personalização. Porque quando eu digo que o aluno tem que refletir sobre a sua própria reflexão, sob a orientação de um educador, eu estou dando os ingredientes que falam do ensino personalizado. Nós estamos falando de alguma coisa que tem a ver com metodologias ativas, estamos falando de alguma coisa que tem a ver com todos os aspectos socioemocionais. E que, em geral, para tratar de aspectos socioemocionais amplo senso, as pequenas e médias podem, em tese, fazer com mais qualidade do que os grandes grupos. Há uma janela de oportunidades. E eu não posso deixar de registrar aqui que eu, ouvindo o Ronaldo falar e o Luciano falar, lembrei do meu colega, professor aqui na Federal de Santa Catarina, Vitor Meyer, que em 2003 escreveu um livro chamado Dinossauros, Tigres e Gazelas, e que ele dizia que o ensino superior no Brasil e no mundo seria transformado, não pelos grandes, mas pelos mais ágeis, por aqueles que entendessem mais rapidamente o futuro e que fossem suficientemente flexíveis para se reinventar ou para criar do zero. E o Luciano abriu essa conferência de hoje aqui dizendo exatamente isso. Fecharam 600 instituições, abriram 700. Quem está chegando agora já traz um olhar de ruptura. Quem já está tem que abrir o olho para entrar num ciclo de superar esses novos entrantes. O Ronaldo falou de maneira muito inteligente que se você oferecer o mesmo que todo mundo oferecia, você não vai vingar no futuro. E para você oferecer o caminho novo, você tem que se fazer perceber que está oferecendo uma estratégia didático-pedagógica diferente, que vai preparar o seu aluno para sair diferente e enfrentar e vencer esse mundo novo que é de aprendizagem contínua. Né? Então, isso foi o que eu aprendi com vocês dois hoje aqui à tarde. Luciano, aprendi? Ronaldo, aprendi? Ensinou, Vianney, você nos ensina. Só ensinou, Vianese, só Não, ensina. bacana, 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 bacana. Porque se eu trago vocês aqui e não presto atenção, é um desrespeito até com a audiência. Como é que eu vou fazer uma pergunta para vocês se eu não prestar atenção? Né? Então, eu uso como uma estratégia de aprender durante a participação de vocês aqui. Eu quero um sorriso bem bacana de vocês aqui. 3, 2, 1. Aê! Está guardado o sorriso aqui para a gente poder eternizar esse momento. Porque se somos eternamente aprendizes na educação, somos sempre felizes nas redes sociais. Tá? Então, eu queria agora partir para o encerramento aqui e dar um minutinho de fechamento agora na ordem inversa. Ronaldo, 30 segundos a um minuto para você fechar. Não, um abraço para todo mundo. Esse assunto é adorável, assim, né? Então, eu tenho o maior interesse em continuar conversando com quem quer que seja, e não tem nada mais agradável do que falar sobre educação. Educação, cada vez que a gente a pratica e a gente convive nesse meio há tanto tempo, é muito prazeroso. E estar com amigos como o Vianney, amigos como o Luciano, isso justifica essa prática sempre tão brilhante. Obrigado para todos e estejamos em contato com todos. Beleza, muito bacana. Luciano, querido, 30 segundos a um minuto para você fechar. Primeiro momento, gratidão por poder estar aqui com o professor Ronaldo, professor Vianney, com vocês que estão participando. Quero convidar vocês a entrarem lá no meu LinkedIn e olharem um artigo que eu publiquei há 2 semanas e que o Vianney chamou o fenômeno de desprofessorização do ensino superior, para a gente debater lá um pouco os dados que a gente vê também sobre isso. Então, muito obrigado e a gente vai se encontrando aí. Beleza, beijo para todo mundo. Semana que vem, medicina, 50 mil vagas. Já está processo seletivo aberto agora. Bacana, resolução, tá tudo valendo aí. O que você vai fazer para enfrentar esse cenário? Quarta-feira que vem, estamos aqui. Ano que vem, já antecipei, Álvaro Prata, o Anderson Correia, pessoal da Benji, vamos discutir o ensino de engenharia, que é uma crise profunda no Brasil, nós temos que sair dessa crise. Beijo, abraço, semana que vem tem mais. Tchau, galera, beijo.